Imagino que o pessoal, né, esteja já retornando, mas para a gente não perder tempo, do início, então, esse momento especial, pensado aí pela organização do evento, para um compartilhamento de experiências e desafios com a autoetnografia. Independente de ter apresentado o trabalho ou não, de ser palestrante ou não, esse é o momento, né, para todos os inscritos poderem participar de forma mais livre, tá? Não tem nenhuma estrutura rígida. A nossa proposta é esse momento de compartilhamento. Eu queria dar o pontapé inicial trazendo uma reflexão que esse dia de trabalhos me provocou. A gente ouviu sempre aí nas entrelinhas, né, dos desafios, que está aí no título da nossa roda, essa questão da aceitação da academia frente a esse método de pesquisa, com uma suposta desconfiança, né, de umbiguismo na autoetnografia, de um olhar para si, né, de uma preocupação com o eu. E os trabalhos apresentados, né, os vídeos produzidos, as falas nas sessões de provocação, no painel, né, nos trabalhos discutidos, nos mostram uma genuína preocupação com justiça social, né, com um questionamento sobre o que temos feito nesse lugar privilegiado que a gente ocupa, né, de produção de conhecimento nas universidades. E mostra que esse questionamento ele vai caindo por terra, né, quando a gente se compromete com a pesquisa dessa forma. Fico tranquila de estar nesse ambiente, vendo e participando dessas discussões, e vejo que essa crítica do umbiguismo cai por terra, né, sem preocupação. Então, passo a palavra aqui, ela tem uma provocação para fazer, acho que os outros membros da comissão organizadora também. Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Simone, pelas reflexões também. Acho que hoje foi um dia bem farto, bem farto de perguntas, né, e poucas respostas. Então, vamos adicionar mais perguntas aí nesse caldeirão para a gente poder pensar, né, em algumas questões relacionadas à autoetnografia e, consequentemente, ao fazer ciência, fazer pesquisa, que foi um tópico, né, que nós discutimos, isso permeou as nossas discussões hoje, o fazer ciência, né? E aí, assim, como né, noviça na autoetnografia, que comecei a fazer no meu doutorado, né, estou no processo de doutoramento, e então, né, falando um pouquinho assim da minha experiência, né, tem sido uma experiência muito enriquecedora, e eu acho que essa autorreflexão também que a autoetnografia, né, nos compromete nesse processo de autorreflexão, ele é fundamental para que a gente possa repensar nossas práticas, né, nossas práticas que seja na pesquisa, na ciência, nas áreas que a gente atua, na educação, na farmácia, né? Eu digo assim, no meu campo de estudo, que tem essa interface de educação interprofissional, paciente, medicamentos, né? Eu sou farmacêutica de formação, atuei muito tempo, né? Trabalhando em atenção primária, hospital, enfim. E, posto isso, assim, eu ainda assim, venho refletindo, né, sobre alguns desafios da autoetnografia. Para mim, atualmente, eu estou colocando a minha visão, assim, que tem muito a ver com a questão de fazer uma autoetnografia que seja mais brasileira, sabe? Então, eu sempre me pergunto, assim, como que eu posso fazer uma autoetnografia que tenha a cara do povo brasileiro? Porque a gente se pega o tempo inteiro, né, repetindo ações, comportamentos que nos foram ensinados. E aí a gente, assim, eu tento sempre refletir sobre como que isso pode estar conectado ao contexto que eu estou vivendo, ao contexto do meu país, à minha realidade, né? Então, como que a gente pode fazer autoetnografias que tenham a cara do povo brasileiro, que leve em questão as nossas individualidades, as nossas brasilidades também, né? Que leve em consideração as nossas dificuldades aqui também, né? E eu queria jogar, né, mais uma pergunta que é uma provocação também, assim, que para mim é um desafio que eu sempre penso,
como que a gente pode pensar em outras formas de divulgar as nossas pesquisas autoetnográficas e que sejam acessíveis à comunidade, à população, para além da publicação de artigos científicos e de textos acadêmicos, que mesmo que na forma de uma escrita literária, uma escrita evocativa, a publicação em artigos, né, não deixa de ser, de certa forma, um acesso limitado, né, a algum grupo populacional, né, alguns grupos populacionais. Então, assim, como que a gente pode pensar também? Isso é algo que me inquieta. Como que eu posso pensar em outras formas de acessibilizar os resultados da minha pesquisa e que isso possa ter um impacto de fato na ponta, né, para que isso se torne realidade, porque o objetivo da pesquisa é exatamente isso, ou pelo menos deveria ser, né? O objetivo das pesquisas deveriam ser mudança social. A gente faz uma pesquisa pensando nisso. Como que eu posso interferir o mundo que eu habito? Como que eu posso provocar uma mudança social a partir disso? Então, assim, enfim, são mais perguntas do que respostas, mas são alguns questionamentos, alguns desafios, algumas inquietações que eu tenho vivenciado durante esse processo, né, esse processo de pesquisa também. E aí agora eu queria abrir a fala, né, para, obviamente, para todo mundo, né, e incentivar aí a participação, o debate, como a Simone colocou, esse painel é um painel livre mesmo, então a gente não tem uma exposição, é mais um processo de debate e reflexão coletivo, né, para que a gente possa crescer juntos aí. Olha, a sua fala foi de encontro, ou melhor, foi ao encontro do que eu estava aqui pensando, uma dificuldade que eu tive, que eu acho que é um dos fatores para a falta de popularidade, digamos assim, da autoetnografia, né? Que os materiais, eles geralmente estão em inglês e em plataformas pagas. A gente não encontra aqui, encontra com muita dificuldade o material local, mas também tem isso. Então, termina que nós ainda não... O que é, por um lado, é uma vantagem, porque nos deixa na vanguarda, né? Nós seremos aí as lacunas do futuro. Mas, por outro lado, dificulta até mesmo da compreensão e a aceitação entre aspas, né, da nossa ciência para os outros, porque eles não conhecem, né? Eles sempre vão querer encaixar a autoetnografia na etnografia. Ou então aí que a gente começa a falar e fala, não, mas aí vai para a autobiografia, né? E a gente vai ter que fazer toda uma explicação em cima dos diversos gêneros de pesquisa narrativa, etc., e aí achar o nosso quinhão, né? Mas ainda assim as pessoas ficam com aquela cara de que não entendi direito, né? E realmente não vai entender porque não tem material aí para se ler, né? Então, o que nós poderíamos pensar nesse sentido, né? De trazer esses materiais de fora dessas plataformas e, de repente, adquirir, deixar, né, nos acervos das universidades, enfim, porque não são todas que conseguem acessar essas plataformas com e-mail institucional, nem todas são vinculadas, enfim. Esse mesmo, um dos textos que o professor Gustavo trouxe no momento anterior é um exemplo. Está lá para ser adquirido em valor de dólar. Então, como é que isso dificulta até mesmo o nosso referencial teórico, né, para nós construirmos aí dentro da autoetnografia? Carmen, eu acho que interessante essa provocação, né? E é uma questão que vai para além da autoetnografia, né? A gente tem uma grande produção científica, acadêmica, né, que está fechada, né, de acesso pago, não é exclusivo do nosso campo de pesquisa esse problema, tem formas, né, de lidar com isso. Mas a gente tem que olhar também para o outro lado. A gente tem uma produção crescente, tanto de acesso livre, né, em revistas que tem,
e é tema de um painel amanhã, às 11 da manhã, né, a questão das publicações autoetnográficas, mas a gente tem tido produções cada vez mais expressivas, né, de dissertações, de teses, estão disponíveis nos bancos de tese das universidades, artigos em revistas abertas e livros, né, alguns exemplares em português, inclusive. Você questionou também a questão da barreira da língua. E eu acho que é crescer, né, expandir, a gente trabalhar para aumentar essa produção, aumentar, imagino eu, né, eu fico sentindo essa, né, conectando com o que a Aquila trouxe, né, da necessidade da brasilidade, de trazer a pesquisa nacional. Quando a gente olha para as pessoas que estão trazendo os trabalhos aqui para o evento, desde o ano passado, então é um espaço para isso, né, ter o congresso, ter esse espaço de discussão, de construção, de criação de comunidade, esse momento de a gente fortalecer, né, a produção na área no Brasil e de acesso livre também. Oi, gente. Só queria, né, eu queria falar mais ou menos o que a Simone acabou de falar, né? Eu acredito que muito tem sido feito, né? Acho que a produção autoetnográfica no Brasil está crescendo. Eu acho que, né, esse evento, esse é o segundo evento. A gente tem que pensar, gente, em termos de autoetnografia, é uma produção nova, né, no mundo inteiro, né? Assim, por mais que o termo já existe, né, há muito tempo, existem textos autoetnográficos dentro da etnografia, né, do ponto de vista histórico aí, essa prática não é uma prática nova, mas assim, usando esse nome, né, como uma metodologia qualitativa que a gente ensina nos cursos de qualitativa, né, no meu caso, por exemplo, é novo, né, e a gente tá fazendo parte dessa conversa, eu acho, né, e eu sou do tipo que eu sempre olho para o copo meio cheio, viu? Assim, sou muito otimista, né? Eu acho que é um grande desafio, né? Com certeza, mas eu acho que a gente está bem na fita, né? Por exemplo, né? Assim, esse congresso aqui é um congresso, né? Transdisciplinar, né? Pensa bem. Nós temos pessoas aqui da medicina, da farmácia, da educação física, né? Da biologia, das artes em seus diferentes formatos. Isso é fantástico, né? Quando eu penso que eu, né, como farmacêutica, estou aqui dialogando, né, com pessoas das artes, por exemplo, isso, para mim, né, que estou há muito tempo na academia, me parece como um sonho se tornando realidade, né? Isso é importante também, sabe, gente? É lógico, assim, quem é mais novo, né, a noção de história é um pouco menor, a vivência é menor, né? Mas, assim, eu, como, né, uma pessoa que já estou na academia há 27 anos e estou fazendo, né, comecei a falar de pesquisa qualitativa na faculdade de farmácia 20 anos atrás e hoje estamos fazendo autoetnografia, a gente fica assim, meu Deus, né? Olha o que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que é impressionante, né? Assim, eu mesmo me assusto às vezes, né? Considerando um monte de farmacêutico aqui que está fazendo autoetnografia, né? A gente tem um espaço, talvez as pessoas não nos amem na faculdade de farmácia, mas a gente está conseguindo fazer dentro né, de um programa de pós-graduação em medicamentos e assistência farmacêutica, né? Eu acho que, então assim, só lembrando das nossas conquistas também, né? E assim, publicar, né? Vamos publicar nas revistas nacionais, vamos criar uma revista nacional de autoetnografia. Eu acho que desse grupo aqui, não estou falando de quem organizou o evento, mas assim, né, de forma geral, eu acho que pode sair uma comissão, né? Vamos pensar nisso, né? A gente tem, depois a Ana vai falar um pouquinho, a gente tem um site, né, que a Ana generosamente montou de autoetnografia, depois ela vai falar disso. Amanhã, Ana, que a gente vai falar um pouco disso, né? Esse site pode, entendeu? Ter essa revista, não sei, né? A gente não entende nada de tecnologia, só entendo de sonho. Mas tudo é possível, tá? Então, assim, só umas ideias aí. Eu acho que essa questão, eu fiquei pensando, né? Uma revista, né, de autoetnografia brasileira, revista brasileira de autoetnografia, né? Tá aí para ser criada. Queria só comentar rapidamente, né? Boa tarde aí a todos e todas, sobre essa questão, né, que eu acho tão importante, dessa aproximação necessária, né, entre
a academia e o restante da sociedade e essa questão das publicações. Eu sei que a gente amanhã vai ter um espaço mais dedicado a isso, mas eu só queria compartilhar uma reflexão que é no sentido assim, a gente Travou, né? Congelou. Sim. Eu achei que era eu. Eu também, mas... É. Igor, não sei se você está ouvindo. A gente não está te ouvindo. Voltou. Voltou. Minha internet hoje, gente, peço perdão, porque a minha internet hoje está o caos. Mas, enfim, eu estava dizendo que a gente precisa pensar um pouco em quais são os nossos objetivos enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto mestrando, porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente quer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vou dar um exemplo bem concreto. A gente quer publicar na revista mais top do mundo, com o maior fator de impacto do mundo, mas quer uma publicação gratuita, de acesso aberto, para todo mundo ler em português. Gente, desculpa, não vai existir. Então, acho que a gente precisa nos questionarmos sobre o que a gente quer, qual é o nosso ideal de sucesso, qual é o nosso ideal o que a gente quer fazer. E isso muda ao longo da vida, não necessariamente isso é o mesmo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, agora acabou de sair esse mês passado, né, que nós já estamos em agosto, a gente produziu um grupo, eu e o grupo de pesquisa que eu faço parte, um livro totalmente em acesso aberto. Foi a primeira vez que a gente lançou um livro totalmente, integralmente em acesso aberto num repositório, que é o Zenodo, que é mundial, e todos os capítulos em acesso aberto e tal. Assim, então, é uma editora com conselho científico, tudo direitinho, bababá, mas a gente não quer ganhar dinheiro com o livro. A gente quer que o livro seja com maior alcance, maior distribuição, com mais gente lendo. Mas se a gente quisesse ganhar dinheiro, não era esse o caminho. Ou se a gente quisesse estar numa grande editora famosona, não era esse o caminho, porque essa tem outro interesse econômico. Então, eu estou só jogando essas coisas para que a gente também não fique querendo tudo ao mesmo tempo. Eu quero ganhar dinheiro, quero publicar numa revista de alto fator de impacto em português, com acesso aberto. Não vai rolar. Você vai ter que escolher o que você quer, qual é o seu ideal de sucesso, qual é o seu objetivo para aquele momento. Então, é só para compartilhar essa reflexão com vocês. Faz sentido, Igor, né? É uma reflexão importante. Mas, assim, eu acho que também tem o outro lado que a gente tem que pensar, só adicionando aí ao que você colocou também, né? Que como que os programas de pós-graduação atualmente também avaliam as publicações, né? Quais são as publicações que são mais consideradas? Qual é o tipo de produção acadêmica que é considerado ou não, né, nesses espaços? Claro que, enfim, isso daí eu acho que é algo que ainda é um caminhar para a mudança, né? Para a gente pensar em outras valorizações de outras formas de produção, né? Mas, enfim, é só para a gente pensar também, a gente fica aí nesses dois lados, mas essa reflexão que você colocou, que a gente fica assim, ai meu Deus. Às vezes, né, determinadas publicações vão me dar mais pontuações do barema do que outras, que isso também tem a ver com a questão que você colocou do seu momento acadêmico, né, talvez, mas você trouxe reflexões importantes mesmo para a gente pensar o que a gente quer, né, o que a gente quer também alcançar enquanto pesquisador, enquanto professor, enfim, nessa área também, né. Obrigada. Gente, não se acanhem, podem trazer aí suas reflexões, inquietações, experiências também, desafios, experiências positivas. A Carmen colocou aqui, podíamos pegar os trabalhos e convidar para os autores comporem no tamanho de artigo, então ter um volume para propor um dossiê em alguma revista para começarmos. Provocação da Carmen.
Tem uma edição recente naquela revista Sexualidade, Saúde e Sociedade, que publicou uma série de trabalhos autoetnográficos, né, em português, espanhol principalmente. Talvez amanhã eu vou provocar, vou convidar a fazer propaganda, como diz a Ana, né, para nosso momento de amanhã, a roda de conversa de 2h30, que a gente vai falar um pouquinho desse espaço para a gente prosseguir, né, para além do evento, continuar em contato, trocar experiências e materiais, e lá a gente tem consolidado e agrupado algumas informações que podem ser úteis, Carmen. Aí já te convido para ver amanhã, porque eu acho que essa temática vai te interessar bastante. Estaremos aqui. Eu fico pensando na importância, né, desse momento, quando a gente se expõe, né, quando Genani e Igor ano passado, e agora a comissão organizadora desse ano se dispôs a organizar um evento, assim, né, para quê, né? Por que nós vamos fazer isso? Por que a gente vai gastar horas durante semanas se reunindo e discutindo questões de organização? Por que não só fazer as nossas pesquisas e tentar publicar, né? Como diz o Igor, qual que é o meu ideal de sucesso? Então, quero um artigo A1 de todo jeito, e para que eu vou gastar tempo com organizar um evento? E aí, quando a gente, né, depara aqui nesse momento, e eu fico pensando na importância de momentos como esse para a constituição e fortalecimento da comunidade acadêmica, que vai nos ajudar a validar o que a gente está fazendo nesse ambiente, né? A universidade, dentro desses protocolos e processos todos que a universidade nos exige, né? Então, se a gente quer publicar e tem critérios de publicação, critérios de qualidade, é nesse momento e nesses espaços que a gente conhece pessoas que já estão fazendo isso, né? Que têm uma trajetória, conseguem se manter no ambiente acadêmico como pesquisadores, produzindo conhecimento, atendendo a essas regras que nos são impostas, né, pelo sistema, mas conseguindo transitar de uma forma saudável, né? E eu acho importante isso. Acho que o congresso é esse momento de conhecer essas outras pessoas que estão trilhando esse caminho, conhecer suas trajetórias, as dificuldades que já enfrentou e as estratégias que encontrou para lidar com isso, né? Não só, e aí quando a gente fala de experiências e desafios, não só os desafios, né? Mas as experiências exitosas, o que a gente conseguiu fazer para driblar e para sair. E o Igor traz a experiência dele com a publicação do livro, que eu acho que é um modelo muito interessante, né, Igor? Acho que é uma tentativa, assim, né? A gente vai experimentando, né? Assim, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que nem sempre a gente precisa escolher uma coisa ou outra. A gente, às vezes, trabalha excessivamente na lógica do ou uma coisa ou outra. E nem sempre a vida é assim. Às vezes a gente pode experimentar uma coisa e outra. Então, assim, Kila falou, a gente está num momento da vida que a gente precisa, sei lá, ser aprovado na defesa da tese. Ou num programa mais conservador, que são quase todos, né? Porque, na verdade, não é o programa, são as pessoas, né? O programa não existe. Eu estava ouvindo a discussão anterior, o CEP, não sei o quê. Não existe o CEP. O CEP somos nós. São pessoas como nós, que estão lá, votando, dando parecer, né? O CEP não existe. A CAPES, quem é a CAPES? A CAPES é um monte de gente como nós, que está lá, definindo aquelas diretrizes, definindo os indicadores. Então, às vezes, a gente precisa também pensar assim, cara, o que eu posso fazer que uma coisa não impede a outra. Às vezes a gente pode, eu vou publicar esse livro aqui em acesso aberto e vou traduzir um texto para inglês e mandar para uma revista no exterior, por exemplo, que vai dar uma pontuação maior. Às vezes as coisas não são excludentes. A gente precisa pensar, muitas vezes, em multi-estratégias. A gente não precisa ficar só naquele caminho único. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu levo para a vida, assim. A gente precisa, às vezes, de multi-estratégias e elas são possíveis. E se não der certo, não deu, bora para outra. A Ana mandou mensagem aqui no particular, sugerindo, né, uma
uma proposta aí para provocar mais o debate nesse momento que já está todo mundo cansado, no final da tarde. Se quiserem usar o chat, né, para colocar ideias de pesquisa ou, né, experiências que a gente possa ir também compartilhando por escrito, a gente pode ler e comentar. Todos que estão presentes na sala, fiquem muito à vontade para abrir câmera, abrir microfone, que esse momento é de vocês. Quando a gente organiza a programação, a gente sempre pensa, como todo mundo fala assim, ah, nossa, mas é uma coisa atrás da outra, não deu tempo de eu fazer a minha fala, e a gente cria um espaço de fala aberta, e quando a fala é aberta, ninguém quer, né? Aí todo mundo some. Na hora que tem fila, todo mundo quer. Uma coisa que eu aprendi muito nesse ensino remoto horroroso que a gente teve que viver foi que no ambiente virtual é mais difícil para a pessoa falar, né? E aí a gente do lado de cá fica ansioso para que todo mundo fale logo, mas tem que dar um intervalozinho maior de silêncio até a pessoa criar coragem de clicar no bendito botão, abrir o microfone e falar. Acho que a Bárbara está nesse momento, né, Bárbara? Não, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, estou vendo que o grupo de autoetnógrafos no Brasil está crescendo cada vez mais. Estou feliz assim, de estar nesse congresso. E de estar vendo essas outras ideias, né, do que está acontecendo, ver outras possibilidades. Estou adorando as ideias do Igor de dominar o mundo. Também sou super adepta, tá, Igor? Eu penso exatamente da mesma forma. Então, compartilhar uma experiência recente com vocês e ver aí o que vocês acham. Eu fiz a prática, apliquei a prática da minha pesquisa, né? Que o meu programa profissional ele exige esse momento. E aí eu realizei uma atividade onde eu apresento os meus ciclos formativos sob a lente da autoetnografia, para eles se situarem, né, sem ficar com aquela cara muito conceitual. E daí eles têm que fazer produções autonarrativas, né? E aí eu estou nesse movimento de dúvida sobre como eu percebo que eles alcançaram níveis de autoetnografia, né? Se eles perceberam, além da composição, da escrita, né, ter os elementos que batem ali com o que os teóricos dizem é uma autoetnografia, mas se eu precisaria fazer essa classificação, né, do quanto, porque é óbvio, a gente nota que em algumas leituras conseguem situar mais, outros conseguem situar menos, e para uma primeira produção já é excelente que consigam situar alguma coisa, né, para quem nunca teve contato. Mas eu estou nessa dúvida, se eu faço essa avaliação, se eu busco algum tipo de avaliação de nível de alcance autoetnográfico. O que vocês acham? Não sei se eu entendi bem a questão. Talvez Genane ou Igor tenham entendido, Ana, Bárbara, ou se a Carmen quiser recolocar a pergunta, porque para mim não ficou claro. Para mim, eu também não entendi. Eu também gostaria de entender melhor. Deixa eu tentar esclarecer, então. A minha pesquisa eu vou fazer esse processo autoetnográfico sobre os meus 3 ciclos formativos enquanto professora. Graduação, mestrado e o doutoramento em curso.
como eu preciso produzir um produto educacional que tem que ser baseado numa prática, então eu constitui uma atividade com professores em formação inicial, continuada, onde eu apresento a minha pesquisa e tudo, e daí os convido a fazer essas partilhas autoetnográficas, né, as experiências deles dentro da academia. Então, essa cultura que eu estou investigando, onde eu me coloco autoetnograficamente, é a cultura acadêmica. E daí nós tivemos várias atividades. Então, eu notei que, por exemplo, eles conseguem fazer uma autoetnografia não só escrita, mas na oralidade, nas produções de artefatos, etc. Mas quanto às escritas, aos textos que eles realizaram, é que eu me pergunto se eu deveria fazer ou não uma classificação do quanto que cada texto conseguiu ser autoetnográfico. Não sei se eu consegui esclarecer agora, se ficou mais evidente. Ou se basta eu caracterizar lá, ó, não, tem esses elementos aqui que apontam, né, o que a pessoa fez uma autoetnografia, ela conseguiu perceber-se dentro da academia, ver aquelas estruturas, né, perceber as coisas que participam desse movimento, que ela não está ali. Enfim, é um processo de tomada de consciência também, né? Então, mas eu não sei se eu coloco isso em níveis ou se eu deixo isso só ocorreu, pronto. Entendi. Acho que eu estou lembrando do seu vídeo, Carmen. Eu vou começar assim, né? Eu pensei em algumas questões a partir do que você colocou, e eu acho que vai depender muito do seu objetivo também da pesquisa. Por exemplo, o seu objetivo é compreender como que esses professores em formação apreendem a autoetnografia ou o método autoetnográfico, porque aí eu acho que faria mais sentido você classificar isso em níveis, se o seu objetivo for avaliar o aprendizado deles ou a apreensão deles em relação à autoetnografia em si, enquanto metodologia, enquanto método. Mas se o seu objetivo, por exemplo, for criar um espaço para que as pessoas possam compartilhar suas narrativas, né, sua formação, talvez essa classificação ela não tenha esse papel, essa importância, né, na sua pesquisa, se o seu objetivo é avaliar as interações, como que talvez uma experiência formativa ressoa na outra pessoa. Eu acho que depende um pouco do seu objeto, do seu objetivo, né, de pesquisa. Não sei, foi o que eu fiquei pensando aqui, sabe? Se seria interessante mesmo você fazer essa classificação, o quão autoetnográfico é o texto. Se você quer, por exemplo, focar no resultado, que seria a produção autoetnográfica em si, ou no produto, né, no processo. No resultado no produto, no resultado ou no processo de formação, sabe? A partir dessa roda de conversa, dessas trocas de experiências. Não sei o que as outras pessoas pensam também. Eu também penso assim, eu fiquei imaginando que é um processo colaborativo, né, de reflexão, que foi posto para essas pessoas, que é um processo de produção de conhecimento, e que você, como pesquisadora, né, que está responsável pela elaboração da tese, vai trabalhar esse material. Eu não vejo, pelo menos na minha experiência, né, e a gente está falando aqui de cada um com as suas trajetórias, eu não vejo essa necessidade de classificação. Eu imagino isso como um material que você vai trabalhar e trazer, né, essa contextualização cultural a partir de cada reflexão individual produzida. Perfeito, muito. Nossa, vocês realmente acenderam a luzinha aqui. Muito obrigada. Olha, eu não tinha realmente me. Muito obrigada. Uma das coisas que eu fico pensando nessa sua pergunta é o que você quer com a autoetnografia, entendeu? Qual que é o seu objetivo com a autoetnografia?
se você quer resgatar histórias suas, histórias deles, você quer mobilizar, você quer trazer consciência, né? Você falou aí uma questão de despertar de consciência. Eu acho que isso que a Kirla falou sobre essa trajetória do processo, né? Eu acho que tem muita coisa rica aí que você pode aproveitar durante o seu doutoramento. Basta saber qual que vai ser o seu foco, assim, sabe? Como que você quer direcionar isso. E como que você vai utilizar a autoetnografia? Ela pode ter fins diversos, né? No painel que a gente estava discutindo mais cedo, a gente estava falando muito sobre essa questão da decolonialidade, como que isso se casa com a autoetnografia. Eu acho que é uma coisa importante você pensar qual que vai ser o papel da autoetnografia na sua tese, né? Eu estou trabalhando lugares de fala, né? Então, como é que se dão essas formações, né? Aí a gente vai ver as hierarquias, as capilaridades de poder, né? Como é que se apresenta essa cultura acadêmica, vocês sabem, né? Zero novidade. E então é a partir disso, né? A autoetnografia como esse potencializador dessa percepção, né? Me fez lembrar do meu processo durante a tese de doutorado, Carmen, que eu propus para as estudantes que elas gerassem diários reflexivos sobre a vivência que estava em investigação, né, uma experiência de inserção na atenção primária durante a formação dos estudantes de graduação, né, e essa cultura de formação na atenção primária era meu foco, né, que eu estava investigando. E aí cada estudante produziu ao longo da disciplina, né, ao longo do semestre, vários textos, né, descrevendo vivências, refletindo sobre o que estava acontecendo ali na relação com o paciente, e aí esse material me deu subsídio para a construção da minha tese. Eu estou imaginando algo parecido, né, mas acho que são várias as possibilidades, né, é um caminho possível. Por outro lado, tem a perspectiva da autoetnografia colaborativa, né, em que essas pessoas vão junto com você no processo de análise, de escrita, de construção do produto autoetnográfico. Acho que são, né, como você tem pessoas que também estão na pós-graduação, né, no nível de formação já depois da graduação, tem essa possibilidade de trazer junto também. Né, é bem interessante. Obrigada pela sua participação, Carmen. Eu que agradeço a todas vocês. Pessoal, a gente vai caminhando agora para finalizar o nosso primeiro dia de congresso. Agradeço muito a participação de todos, né, nessa roda de conversa. Amanhã a gente inicia às 9h, né, aqui nesse mesmo link. Se tudo correr bem, qualquer probleminha com o link, a gente manda por e-mail de novo, que hoje foi um susto, né, pela manhã. Mas às 9h a gente vem com a sessão de trabalhos 4 e prossegue aí com mais um dia bem produtivo e reflexivo. Obrigada a todos. Obrigada, gente, pelo dia de hoje. Foi maravilhoso.